E aí, meu povo do oitavo ano, beleza? Tranquilo? Vamos aí começar mais um periodinho aí da história do nosso Brasil Império, lembrando, hein? Brasil Império, a gente vai ver aí que vai de 1822 a 1889, sim, né? Vai pesquisar um pouco da história do seu país, vai ler, né? O seu país já foi uma monarquia, você já teve imperadores, éramos uma monarquia, né, no meio de várias repúblicas, né? Você já deve estar acompanhando aí, seguindo as aulas de América Latina. Bom, então, vamos começar o período regencial, um período curto, né? Você lembrar desse período regencial? Ninguém gosta desse período, hein? Esse período ninguém gosta, até professor aí, gosta de história, não curte lá muito esse período. É um período regencial. Pensando nele, lembre aí de instabilidade, revoltas, disputas políticas, tá certo? É um período que prova que o Brasil não só foi feito aí de paz e amor, não. Teve sangue, teve briga, teve tentativa de separação, né? A gente prova nesse período chamado período regencial. Então, eu vou tentar aí facilitar e resumir para nós do oitavo ano, né, entender este período da regência, né? Mas a sua apostila, todo começo de capítulo, faz aí uma revisão do capítulo anterior. Então pegue a apostila, você vai responder aí os exercícios das primeiras páginas do capítulo 10, né? Recordando o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, né? Bom, deixa eu ler aí. Dom Pedro I foi aclamado por muitos como herói da independência, porém, durante o primeiro reinado, da visão de diferentes setores sociais, ele havia se transformado em um tirano, né? Provamos lá, né? Pela Constituição outorgada de 1824, Constituição essa, né? Que vai ser debatida, muito debatida durante esse período, porém será a única Constituição do Império. Em 1831, né, durante uma situação insustentável, o Dom Pedro I, ele abdica, ele volta aí para Portugal, virá Dom Pedro IV. Olha aí, um quadro do Dom Pedro de Alcântara, o Pedrinho de Alcântara, com as suas irmãs, não é? É esse cara aí que será o futuro imperador do país. Só que quando Dom Pedro vazou, ele tinha 5 anos. Ele não podia governar. Ele só pode governar com a sua maioridade. Então, a partir de 1831, o Brasil fica a cargo de regentes. Regentes, por isso, período regencial, né? Olha aí, gente, eu estou batendo essa tecla aí para a gente ver o que a gente está estudando nesse terceiro bimestre. O primeiro reinado, governo de Dom Pedro I, que a gente já estudou. Vamos começar agora, hoje e amanhã, o período regencial de 1831 a 1840, o período dos regentes, um período de transição para o segundo reinado, de 1840 a 1889, o período maior, portanto, na mão do Dom Pedro II. Então, aí na sua primeira página da apostila, pede para você completar com as palavras. Então, exercício, página 16, tá? Então, complete aí, porque esse eu não vou responder online, tá? Entre os anos de 1822 e 1831, muitos fatores contribuíram para a queda da popularidade de Dom Pedro I. Nessa época, a economia brasileira passava por uma crise considerável, crise econômica, crise política, tá? Que procurava descontentamento que provocava, em descontentamento em diferentes regiões do país. No Nordeste, o autoritarismo de quem? Do imperador, do monarca e o descaso com as províncias da região repercutiram na eclosão da revolta lá do primeiro reinado, Confederação do Equador. Esse acontecimento, associado ao fracasso da Guerra da Cisplatina, guerra onde lá surge um país novo, o Uruguai, e a crise da sucessão do trono português, briga lá com o irmão dele, o Dom Miguel, e a morte de Dom João VI levou o imperador a renunciar, a abdicar do trono, né? Tá aí um resuminho do primeiro reinado, né, de problemas que o Dom Pedro I enfrentou, que nós já vimos, por isso recordando, né? E aí está falando da Constituição de 1824. A Constituição de 1824 procurou garantir a liberdade individual, a liberdade econômica e assegurar plenamente o direito à propriedade.
A Constituição afirmava a liberdade e a igualdade de todos perante a lei, mas a maioria da população permanecia escrava. Então, lembrando, o Brasil virou o quê? Uma monarquia hereditária, constitucional, entre aspas, não é? Com o poder dividido em quatro: executivo, legislativo, judiciário e a criação daquele novo poder de exclusividade do imperador. Sim, poder moderador. Lembraram aí? Lembraram? Então vamos lá. Aí o Dom Pedro vaza, você vai começar o período regencial. Politicamente, a gente vê esse período de 31 a 40 do século XIX em duas fases, politicamente: o avanço liberal e o regresso conservador. Você vai entender isso na próxima aula, né? Então, um período de avanços liberais e depois um período em que volta os conservadores ao poder. Guarde isso aí que na próxima aula você vai entender. E aí você tem aquela divisão clássica historiográfica que é o seguinte: o Dom Pedro vazando, né? Ele vaza ali do nada. Os deputados estão de férias, né? Você junta os regentes ali provisório para uma regência permanente. Então você tem a regência trina provisória, né? Que você vai ter aí, ó, esses políticos brasileiros: Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos, Francisco de Lima e Silva. Você precisa guardar isso? Não precisa guardar. Mas guarda que você passou aí pela regência trina provisória. Essa regência trina provisória elege uma regência trina permanente, tá certo? E lá no final do período, eles mudam essa regência trina para a regência una, né? Então, de 3 regentes que governavam o país para apenas um regente. E você tem 2 regências unas, tá? Galera, eu tô colocando isso aí de introdução ao tema. Você vai entender isso tudo na aula seguinte, tá? Isso eu quero que você guarde. Qual era o cenário político? Quais são os movimentos políticos, né, do fim do primeiro reinado para o período regencial? Você vai ter políticos dessas seguintes correntes políticas. Você vai ter a galera restauradora. Olha o nome, né? A gente fala partido restaurador, que é para facilitar o estudo, né? Mas não é um partido assim igual a gente entende hoje, né? Então, mas você vai ter os restauradores. Quem são os restauradores? Olha o nome: restaurar. Eles querem a volta do Dom Pedro I, tá? É gente ali que ganhava com o Dom Pedro I, funcionário público, né? Então são restauradores. Eles querem a volta do Dom Pedro I e todo aquele poder que ele tinha. Você vai ter uma galera chamada de liberais moderados, né? Geralmente aí donos de terra, né? Esses liberais moderados concordavam com uma monarquia e queriam sim uma monarquia ali centralizada, tá certo? Uma monarquia centralizada, né? Então uma centralização política para manter aí uma ordem social. E você vai ter os liberais exaltados, ou seja, um pouco mais radical. Esses liberais exaltados, também formado por grandes proprietários de terra, mas aí você também tem profissionais liberais, as classes médias que a gente chama, né? Esses liberais exaltados, alguns concordavam também com a monarquia, porém pregava uma descentralização do poder, ou seja, como se fosse uma federação, onde as províncias possuíam um pouco mais de autonomia. Para você entender este período, você tem que entender a política e tem que entender a disputa disso. O poder político ou centralizado ou descentralizado. É essa a grande discussão deste período. Os liberais moderados queriam o poder centralizado e os liberais exaltados queriam poder descentralizado na mão aí também de quem governavam as províncias, tá certo? E você tinha também gente aí já pensando em república e tudo, mas não era muito forte. Essa corrente ainda não é muito forte, ela vai se consolidar no final do Império, beleza? Galera, nessa aula é isso o mais importante. Este quadro político, você entendendo esse quadro político, você conseguirá entender o tanto de conflito que ocorreu aí durante o período da regência, tá? Então, a próxima aula
a gente vai ver justamente as leis, quem governou, né? Para você entender lá por que avanço liberal e por que regresso conservador. Bom, por hoje é só. Muito obrigado e abraço.